Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar o que mais gostamos de fazer, que é se debruçar sobre o texto bíblico e tentar entender com a ajuda do Espírito Santo e de muito trabalho e visitando muitos comentaristas para a gente entender melhor aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Você é muito bem-vindo, você que sempre está conosco e aqueles que estão chegando pela primeira vez, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, a gente começa hoje Mateus capítulo 18, a parte primeira, a parte 1, episódio número 648, essa é a 8ª temporada. Então veja que o capítulo 17 ficou em 3 episódios, o capítulo 18 também ficará em 3 episódios, tá? Isso varia bastante, normalmente ficamos em 4 episódios, mas depende muito do texto, do contexto. Essa é uma interpretação histórico-gramatical do texto bíblico, onde a gente procura entender toda a hermenêutica bíblica com uma exegese clara, objetiva, tá bom? Esse é o nosso trabalho há mais de 25 anos que a gente tem feito com muita alegria, que é aprender e estudar e ensinar o texto bíblico, tá bom? Vamos lá? Então, leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá ouvir a explicação. Se você gostou, compartilha com os amigos, com os irmãos, com os conhecidos e vamos juntos propagar o reino de Deus. Veja que quem é o maior, essa é uma discussão aqui de Mateus capítulo 18 que acontece ainda hoje, né? Quem é o maior? Quem é o que prega mais? Quem canta mais? Qual é a maior denominação? Os discípulos de hoje estão no mesmo caminho, você vai entender aqui. Jesus Cristo não apenas recorreu a parábolas para tornar seu ensinamento vívido. Às vezes ele fez uso de lições objetivas. Veja assim que ele respondeu a pergunta sobre quem era o maior no reino dos céus, apontando para a criança pequena, que ele havia chamado para si e estabelecido no meio de seus discípulos. A própria criança era uma personificação visível da resposta que nosso Senhor desejava que seus questionadores recebessem. Ele fala do tipo do reino. O reino dos céus é o reino da criança. Mas em que sentido? Em que sentido? Quando olhamos para uma criança pequena, nós vemos um cidadão típico desse reino glorioso. Consideremos o que há na infantilidade para ser assim tão representativo. Nós devemos abordar esse assunto a partir da visão de Cristo e seus discípulos. A questão da primazia de quem era o primeiro na mente dos discípulos gerou um contraste com seus sentimentos, suas disposições. Isso ficou vividamente sugerida pela visão da criança simples. Simplicidade sem ambição. Essa seria a primeira impressão produzida pela visão de uma criança. Quando de repente ela foi chamada por Jesus para confrontar a ambição egoísta que habitava aqueles discípulos. Mesmo que haja um esforço de nossa parte para acreditar que não havia egoísmo na mente dos discípulos, ainda assim uma postura de ambição estava ali. Mas a criança pequena, ela não possui ambição. Os cálculos sutis pelos quais os homens planejam a preeminência dos primeiros lugares são todos conhecidos para a criança. A criança veio a Jesus assim que foi chamada. Um olhar do Salvador foi o suficiente para dissipar o medo. Nós precisamos da confiança inocente da criança para entrar em relações corretas com Cristo.
ocupando-se com a posição daqueles que estavam no reino. Eles negligenciaram considerar como entrar nele. No entanto, esta é a primeira questão, e todo o resto é impraticável até que esse passo tenha sido dado. Veja que quando ele foi dado, todo o resto se torna quando ele foi dado, todo o resto se tornou sem importância. Veja que, além disso, o verdadeiro cidadão do reino, ele terá perdido a ambição que se ocupa com questões de preeminência. Nós somos todos egoístas, por mais que você duvide e não queira acreditar, até aprendermos a nos arrepender e tomar um rumo melhor. Ninguém pode entrar no reino do céu enquanto permanecer mundano e ambicioso. O próprio Espírito que busca um primeiro lugar no reino, ele exclui do reino. Nós precisamos de graça para voltar a ser como uma criança. Nós devemos ser convertidos em crianças pequenas. A ganância e a ambição devem ser tiradas de nossos corações, e a simplicidade, a falta de mundanidade e a confiança da criança devem ser recebidas no lugar dessas coisas. Ele chama a criança pequena para si. Aqui ele diz: esta é a única excelência na qual meu reino é fundado, e pelo qual somente ele pode ser estabelecido, a excelência de não saber que você tem qualquer excelência. Era, em suma, uma verdadeira humildade, uma humildade que não sabia ser humildade e, portanto, era humilde. Tornar-se humilde é uma mudança que deve ser operada em você, em mim, enquanto nós estamos inconscientes. É como um novo nascimento, um processo regenerativo. Um homem sente que de todas as coisas, isso está além dele. Observe uma ou duas características instrutivas da criança, da infância. Se você quiser, anota aí. O que nos encanta nas crianças é muito a sua incapacidade de esconder seus pensamentos, seu amor natural, sua simplicidade geral. Elas estão como despidas e não se envergonham. Não assumem nenhum disfarce porque não têm consciência da necessidade de nenhum. A criança ouve sobre o mundo e suas maravilhas com um temor reverente. À medida que envelhecemos, nos vestimos de ceticismo, nos protegemos contra o engano, até que, como clímax da sabedoria e da segurança, não acreditamos em nada. E somos como os antigos cavaleiros medievais, vestidos com uma roupa pesada, sufocados em nossa própria armadura. Treinamos nossas mentes para não acreditar em nada, além das coisas físicas comuns e mais óbvias diante de nós. E o fim é que não podemos, se quiséssemos, acreditar nas realidades mais tremendas do reino de Deus. Bem podemos orar para que Deus nos mergulhe nas águas de sua regeneração, para que a crosta dura e suja na qual esse mundo nos envolve possa cair e nossa vida se torne como a de uma criança novamente. As coisas mais elevadas e melhores que Deus tem para dar, nós devemos aceitar de sua mão, simplesmente porque precisamos delas. E Ele está disposto a nos entregar. Na própria vida de Cristo, nós vemos essa dependência infantil lindamente exemplificada, levando para a idade adulta a fé da criança. Ele viveu como alguém que era bem cuidado e sobre quem o cuidado de prover a si mesmo não repousava. Essa humildade da criança é um acompanhamento essencial da conversão. Antes, o homem vivia por sua própria força, por meio de sua própria força e para si mesmo. Agora ele sente que não é seu, mas de Deus, nascido de Deus, mantido por Deus, para os usos de Deus, começando por Deus e terminando em Deus.
Na presença daquele ser glorioso em santidade e amor, ele abomina sua própria vida sensual e egoísta e se humilha completamente. Ele não tem reivindicações para exigir, nenhuma promessa a fazer, nenhuma pretensão, nada para mostrar. O que essa criança parecia dizer a esses discípulos desamparados, ele diz a todos: vocês devem se voltar, vocês devem lutar com a força de toda a sua alma, vocês devem orar, mas se converter, vocês não podem. É Deus quem pode dar a vocês um novo coração. Você foi levado a uma verdadeira dependência de Deus, sentindo tanta culpa de sua vida passada, a maldade de seu caráter natural que só lhe resta se entregar nas mãos de Deus em sua graça para receber perdão e renovação. Quem é o homem verdadeiramente grande? Os discípulos fizeram uma pergunta prática, tendo uma relação imediata com suas expectativas temporais. Eles e suas conversas nunca podem ser compreendidos a menos que tenhamos em mente suas ideias terrenas da missão de seu Senhor. Judas, com a disposição gananciosa, estava antecipando suas chances no reino. E até mesmo Tiago e João estavam planejando garantir uma promessa dos lugares da direita e à esquerda na nova corte. Sobre os cargos esperados no novo reino, aqueles discípulos questionaram, até que finalmente trouxeram sua disputa a Jesus para que ele dissesse, por meio de sua autoridade. Quando perguntaram, olha, quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam dizer, olha, quem terá o cargo principal no novo reino davídico que você está prestes a estabelecer? A pergunta deles era infantil. Teria sido formulada de forma muito diferente. Como Cristo corrigiu noções falsas, nós olhamos para essas noções falsas primeiro. Ideias de grandeza dos homens. As coisas que os homens consideram gloriosas não tinham a menor importância para Cristo. Ele não mediu a eminência de um homem pela altura do pedestal em que ele estava, nem pelas estrelas que brilhavam em seu peito. Ele não tinha admiração por púrpura e ouro, pelo brilho das joias, por títulos elevados ou por qualquer uma das 1000 coisas que deslumbram os olhos e se impõem diante de um coração carnal. A grandeza em nosso mundo está associada à classe social, riqueza, intelecto, sabedoria, genialidade ou sucesso nos mais variados segmentos. Só assim nós poderemos ser apreciados pelos homens. Quanto à ideia de grandeza de Cristo, aqui nosso Senhor está lidando somente com aquela grandeza que é relativa às ideias que estão nas mentes dos discípulos. Sua grandeza significava servir, observando sem segundas intenções a oportunidade de fazer algo gentil, uma mansidão que era o oposto de autoafirmação. Não, um homem não deve ser em tudo como uma criança. A experiência da vida torna impossível para ele ser como uma criança. O que era necessário para os discípulos e o que é necessário para nós, meus queridos, é que eles se desviem de sua ambição egoísta e recuperem a esse respeito a relativa simplicidade das crianças. Jesus não queria que os discípulos pensassem nas crianças em geral. Não era qualquer criança tomada de forma indiscriminadamente ou aleatoriamente que teria se adequado ao seu propósito. Esta criança que deixou sua brincadeira, se apresentou imediatamente quando Jesus chamou, essa criança que conseguia deixar de lado a si mesma, que ilustra a verdadeira dignidade. Dizer, pensar e escrever coisas amargas contra si mesmas é frequentemente confundido por algumas pessoas com humildade. A verdadeira humildade sempre anda de mãos dadas com a verdade. Os discípulos estavam planejando promover seus interesses, seus próprios interesses,
A criança prontamente, alegremente desistiu de seus próprios interesses quando Jesus a chamou. Aqueles discípulos foram chamados por Jesus, mas não conseguiram abandonar o eu. Nesse sentido, humilhar o eu incluiria abrir mão de sua opinião pessoal para aceitar a verdade revelada de Cristo, deixar de lado suas próprias preferências quando elas entram em conflito com a vontade de Cristo, desistir do que pode significar seu próprio lucro ou vantagem quando você é chamado para se envolver na obra de Cristo. Será que estamos prontos para abrir mão de nossas ambições em favor da simplicidade, de uma confiança infantil que Cristo nos pede? Quem realmente é o maior? Aquele que busca a glória para si ou aquele que com humildade se coloca a serviço de Cristo e dos outros? Pense nisso. Vamos orar para encerrar mais um episódio? Senhor, dá-me a graça de abandonar minhas ambições e vaidades e de me converter em uma criança diante de Ti. Que meu coração seja puro, simples e humilde como daquela criança que prontamente atendeu ao Teu chamado. Ajuda-me a viver para Ti e não para mim mesmo, buscando sempre a Tua vontade acima da minha. Que eu possa ser pequeno no mundo, mas grande aos Seus olhos, servindo com alegria e amor. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida, que sempre está aí com a gente. Um abraço. Eu volto no próximo episódio para a gente continuar meditando no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, tá bom? Um abraço, até lá. Deus abençoe, tchau, tchau.